Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos refletir no texto do Salmo 126, que é um cântico de peregrinação que diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, ou ficamos como quem sonha. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Esses textos falam de alguém que entende a angústia e o sofrimento da vida. De alguém que percebe e que não ignora as lutas da vida, mas que aprendeu a se gloriar em Deus e aprendeu a se alegrar em Deus quando vê o livramento de Deus e a sua mão poderosa. O caminho para a nossa vida, um caminho de vida plena, não é negar o sofrimento na vida, não é negar as dificuldades, não é simplesmente viver reclamando das dificuldades da vida, mas é se apegar no Senhor, se firmar no Senhor e se alegrar nele, aprender a se alegrar em todas as situações. Porque quando o Senhor vier e nos livrar de qualquer que seja a situação de angústia, de sofrimento, aí então a alegria tomará conta do nosso coração. Aqueles que são alegres, aqueles que vivem alegria, felicidade no seu coração em plenitude, são aqueles que passam por dificuldades, passam por lutas, mas mesmo assim não perdem a esperança. E quando não perdem a esperança, o Senhor vem e os livra. E quando são livres, aí então eles glorificam o nome de Deus, exaltam ao nome do Senhor e agradecem o livramento. E no finalzinho do texto fala que aqueles que semeiam com lágrima, com cantos de alegria colherão. Veja bem, a nossa vida, ela não é uma vida simples, não é uma vida fácil. E a vida do cristão, ela é ainda um pouco mais difícil. Quanto mais você se compromete com as coisas de Deus, mais você está nadando contra a lógica desse mundo. Uma lógica de negar o sofrimento, tanto o sofrimento alheio, quanto o sofrimento da sua própria vida, de achar que Deus tem que te abençoar, e se Ele não te abençoar é porque alguma coisa errada está acontecendo. E aí então nós vivemos esse negacionismo do sofrimento. Nós entorpecemos a nossa vida com entretenimento, a gente tenta negar isso nos escondendo e lutando para ter o máximo de conforto que a gente possa ter. Mas veja bem, sofrimento é parte da vida humana. E no meio do sofrimento Deus fala. A palavra de Deus fala que há mais reflexão no velório do que numa festa. E é verdade. A C.S. Lewis também dizia que o prazer é o sussurro de Deus, mas o sofrimento é o megafone de Deus para falar conosco. Então é necessário que a gente entenda que quando a gente está passando por sofrimento, talvez a gente possa tirar algo disso. Não que Deus tenha nos enviado sofrimento para a gente ouvir, mas que às vezes a vida mesmo nos traz sofrimentos. E no meio desse sofrimento a gente pode aprender alguma coisa. Se você planta chorando, se você planta com dificuldade no reino de Deus, na vida do outro, você vai colher com alegria. A vida plena não é para aqueles que esperam as coisas acontecerem de braços cruzados, deitados no sofá, mas a vida plena é para aqueles que lutam para plantar alguma coisa de valia, alguma coisa rica. E não tem lugar melhor para você plantar do que no reino de Deus.
Se você quer colher vida plena, mas não estou falando de vida plena material, não estou falando de riquezas materiais, estou falando de vida plena interior, estou falando de vida plena no seu coração. Se você não quer viver uma vida de tédio, uma vida mesquinha, uma vida pobre, uma vida que só busca bens materiais que não te suprem a necessidade da sua alma, se você quer ter plenitude no seu coração, então plante na vida das pessoas, plante na vida do outro, plante na vida daquele que precisa de uma palavra amiga, de amizade.